E aí, boa noite. Ei, tudo bem? Boa noite. Tá me escutando certinho? Tô certinho. Ah, né? Vamos aguardar só uns 2 minutos para ver se o pessoal Uhum. começa a entrar na live e aí a gente começa a iniciar. Mas independente do número de pessoas assistindo, a gente vai começar, vai ficar gravado e tal, a gente pode acabar divulgando depois, não tem problema, né? Mas só esperar mais uns Não, 2 minutos e a tranquilo. gente começa. Sempre assim mesmo, até porque eu divulguei aqui, aí no cartaz está escrito 18 horas, eu ainda coloquei na legenda, às 20 horas no horário de Brasília. Mas nem sempre todo mundo lê tudo, lê a legenda. Aí uma amiga minha falou assim, eu não consigo assistir. Eu falei, mas é daqui a pouco, ainda nem começou. É às 20 horas. Realmente, é às 20 horas. Tem esse problema, né? Sempre quando eu vou procurar alguém, chamar alguém que é de fora do estado, tem sempre esse cuidado. Que horas é aí? Que horas você pode? Porque dependendo do horário, acaba ficando muito tarde para ele ou muito cedo para mim, aí acaba não dando muito certo. Mas graças a Deus tem ido bem até o momento. Aí ó, a Lu, que entrou na live, era dela que eu tava falando. Deu certo agora, Lu. Agora você achou o horário certo. Aí, certíssimo. Ah, já pode começar, né? Já, né? Podemos. Então, pessoal, para quem está entrando, para quem já entrou, né? Gostaria de dar boa noite, dizer que todos são bem-vindos, tá bom aqui. Também queria dizer para aqueles que são acadêmicos ou que não ou que querem, né, certificação, precisam de certificação em horas. Esse aqui é um projeto institucional, tá? Pela Universidade Federal do Acre, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nós estamos certificando, tá bom? Essa ação Livre Prosa, que está agregada a um projeto de extensão chamado Varal do Livro e da Leitura. Então, se você precisa de uma certificação, é só entrar aqui no perfil do Articult e lá no link da bio que você acessa o nosso site e lá você procura a página Varal do Livro e da Leitura, procura o Livre Prosa e aí você clica no botão entrada da live. Aí você certifica lá com todas as suas informações acadêmicas e pessoais também, que a gente emite certificado no final do projeto, que é no final do ano. Tá. Isso para quem não sabe, para quem nunca nos assistiu, né? Mas para quem já nos assistiu, sabe como que funciona, né? Hoje nós estamos na nossa quinta live, né? Nós estamos na metade do nosso percurso e vamos começar hoje com a escritora Zana Ferreira, né? Pronunciei certo o nome? Na verdade é Ana Luísa, mas ninguém me conhece como Ana Luísa. Desde a época da faculdade eu já assino como Zana, tá certinho, pronunciou correto. Ah, então tá ótimo. Antes da gente começar, eu vou ler um pouco sobre a Zana. Vamos continuar com Zana, né? Já que já está habituada com o nome. E aí a gente Isso. começa a conversar um pouco aqui com ela sobre a carreira, sobre as obras dela e o futuro da sua carreira aqui no ramo literário, tá? Zana Ferreira é mestre em História Social pela Universidade Federal de Monte Carlos, jornalista graduada pela Universidade Federal de Viçosa, autora do livro-reportagem Lantejoulas ao Vento, Auge e Decadência do Carnaval de Governador Valadares, lançado pela editora Grama em 2018, coautora do livro Solteira aos 30, lançado de forma independente em 2019, membro da Academia Valadares de Letras, tem contos publicados nas editoras Resistência e UFV. Atua como editora do G1 Perdão, preciso de novo. InterTV dos Vales. Exatamente, da InterTV dos Vales, Vale. emissora afiliada à Globo. Exatamente. Seja bem-vinda, viu, Zana? É um prazer conversar. Mais um escritor aqui no nosso programa Livre Prosa, né? Eu que fico aqui honrada pelo convite. Muito obrigada e obrigada, né, a Fabiana Nogueira Chaves, que também me Sim, indicou, gostou de mim. Obrigada mesmo pelo carinho. Fabiana aí, a minha supervisora, obrigado pela indicação. Vamos começar falando um pouco de você, deixar um espaço para você poder falar um pouco sobre o início da carreira, como tudo começou, falando no ramo literário, né? Como que você se aproximou dos livros e quis produzir também os livros, né? Sair de leitora para autora das próprias obras. Pode falar. Bom, como você disse, eu sou graduada em jornalismo, meu mestrado é em história, mas uma coisa assim, a escrita, ela sempre esteve presente na minha vida desde muito pequenininha. É,
desde o quê? Uns 8, 10 anos de idade, eu ganhei o primeiro concurso de redação, ganhei alguns durante a adolescência, e eu sempre fui muito de fazer redação, e mostrar para a família, mostrar para os amigos, aí os adultos falavam, ai, que linda, aí eu escrevia mais, mostrava. Então, eu sempre tive muito essa veia literária, e na época eu sempre fui uma leitora assim, muito assídua. Na adolescência, então, eu era piolho da biblioteca do colégio que eu estudava. E muitas vezes até os meus colegas, às vezes de classe, que às vezes não eram tanto de ler, mas quando queriam ler alguma coisa, eles me perguntavam o que achavam que combinaria com eles. E eu costumava indicar, eu adorava quando alguém me perguntava. Então eu sempre eu lia muito e escrevia muito desde adolescente. Quando chegou essa época do vestibular, eu ficava variando entre 3 coisas que eu queria. Embora desde muito pequena eu falava que eu queria ser jornalista, mas quando chegou a hora de escolher mesmo o vestibular, eu fiquei entre letras, história e jornalismo, uma opção ali, não sei o que eu escolheria, pesado, né? Aos 17 anos, eu sei que escolhi o que eu ia estudar a vida inteira. Acho que depois pode mudar, mas a gente sempre escolhe achando que vai ser aquilo mesmo, né? E eu gostava muito de escrever, mas eu também gostava, assim, de escrever coisas reais. Então, eu escolhi o jornalismo pela possibilidade de trabalhar reportando até mesmo a história. Eu achei que era uma forma de eu unir, eu fiquei em dúvida, né, entre letras, história e jornalismo. No jornalismo, eu todas essas paixões. E, principalmente na faculdade, foi um momento de muita experimentação. A gente tem essa liberdade, né, na faculdade, de escrever mais livres, de estilo livre. Então, foi muito interessante. Mas, quando a gente está no dia a dia da profissão, principalmente eu que trabalho numa emissora Globo, a gente, no dia a dia, não tem nem muito espaço para a gente experimentar mais essas questões de explorar o texto, explorar recursos, vocabulário, porque o objetivo é sempre atingir com maior clareza o leitor, o telespectador, né? Porque às vezes eu faço na nossa emissora, eu sou do G1, o site, eu também faço na TV. Então, o dia a dia do jornalismo, na verdade, ele faz o contrário do que eu queria inicialmente, que é poder explorar o texto. Você pode explorar as histórias, as histórias são muito variadas, mas às vezes a forma de contar, até por uma questão de fisgar logo o leitor, que é algo que a internet, né, deixa as pessoas muito dispersas. Existe pesquisa que fala que uma matéria na internet você tem cerca de 5 segundos para captar. Ela abre a notícia e vai passar o olho rapidinho no título, na foto, no início do texto. Ela achar que não atraiu, ela fecha. Então é muito difícil, às vezes, captar, portanto, você tem que se manter no formato que as pessoas sejam mais adequadas, mais aproximadas, para você não perder aquele texto. E aí, só que na época da faculdade eu estava tendo essa possibilidade de explorar, de testar formatos. E o meu primeiro livro, que foi publicado, na verdade, em 2018, no Lantejoulas ao Vento, que é um livro de reportagem que conta a história do antigo carnaval de rua da minha cidade. Esse modelo de carnaval acabou no fim da década de 80. E eu fui contar essa história durante o meu TCC na faculdade. E foi muito bom, porque eu tive muito apoio da minha orientadora, da minha COP. A banca foi muito receptiva ao produto, né? Não apenas o livro em si, mas também toda a discussão teórica, como alternativa de agenda dos meios de comunicação. E aí eu fiz o livro, fiquei super orgulhosa, mas eu era recém-formada, não tinha dinheiro para nada, muito pelo contrário, a gente está ali catando emprego, é uma forma, por um tempo eu fiquei perdido. Quando você é estudante, você já tinha aquelas obrigações determinadinhas das aulas de seu trabalho, e quando você forma, principalmente há 10 anos atrás,
não se falava muito do mercado de trabalho, muito ao contrário. Era um discurso muito clichê, muito comum, que hoje em dia ainda se repete, mas se repete menos. Falando assim, quem for bom não vai faltar trabalho. Só que não tinha naquela época conversa a respeito de fazer rede de comunicação, de apresentar seu trabalho, de atrair as pessoas. Então eu formei e eu tinha aquele livro ali na minha gaveta, mas eu não tinha recurso para publicá-lo, eu não sabia, né, os caminhos do meio editorial. E minha primeira preocupação foi justamente para arranjar um emprego e no dia a dia nessa correria do jornalismo, eu sou valadarense, fica no leste de Minas Gerais, e logo depois que eu formei, eu me mudei para o norte de Minas, que é bem distante. Minas Gerais, as distâncias são muito longas, principalmente quando você vai indo para o norte, as cidades são mais afastadas, né? Então, não são estradas largos, não são estradas que você passa rapidamente, muitas vezes o recrutamento, então, vir para casa, às vezes era uma luta, foram feriados prolongados. E eu morando lá no norte de Minas, trabalhando, até que eu comecei a fazer mestrado na Universidade Estadual de Montes Claros. E eu fui discutir esse mesmo carnaval de Governador Valadares, um tema que foi publicado, mas uma discussão acadêmica, tratando por que aquele carnaval, que teve uma vida tão intensa durante tantas décadas, por que ele havia sido. E as novas gerações da minha idade, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar. Eu fui estudar e entender isso. E nessa época, eu até fui descobrir que algumas pessoas que eu havia entrevistado na época do meu TCC já haviam morrido. E aquilo foi batendo um certo sentimento de culpa, porque existia muita mágoa dos antigos foliões, deles não se sentirem valorizados pela administração municipal. E, de repente, eu sentia como se eu tivesse novamente não valorizado todo aquele trabalho deles e até a disponibilidade do tempo que fizeram para me contar tudo. Porque eu fiz um trabalho que teve uma boa recepção pelas pessoas que leram inicialmente, né, a banca do TCC, mas depois daquilo ficou guardado. E a gente sabe, né, é muito importante um trabalho como esse que vocês estão desenvolvendo, de fazer a cultura ultrapassar as barreiras da universidade. Então, o TCC ele ficou muito restrito. Hoje já tem as facilidades da internet, que já tinha lá, né, seus passos caminhados, mas não era mesmo, não tinha o mesmo patamar, abrangência de hoje, mas assim, meu TCC estava ali no site da UFP, mas não era a mesma coisa. Então, depois que eu terminei o mestrado, eu falei, não, gente, não tem lógica. É um livro muito bem feito, ele é muita pesquisa, tem um material muito rico aqui. Eu preciso valorizar, até porque algumas pessoas que me deram entrevista já tinham morrido, mas outras não. Eu falei, não, eu não posso cometer o mesmo erro com outras pessoas, eu preciso publicar esse livro. Mas eu ainda não tinha esse domínio do mercado literário desse passagem, não é como se hoje, meu Deus, mas hoje eu tenho um entendimento melhor de como funciona. As editoras, né, de grande porte, ou às vezes até de médio porte, existem dois tipos de editoras. Aquelas comerciais, que elas vão comprar os seus originais, e aí o escritor ele recebe pela obra que ele está publicando, mas tem as editoras também que elas são por demanda. Então, você que paga, o escritor que paga a editora para ter o livro publicado. E aí, normalmente, tem uma negociação em relação às vendas. Eu, por exemplo, comprei todos os meus exemplares, então, o que eu vendesse ficaria para mim. Mas, em nenhum momento, esse livro eu encarava ele do ponto de vista financeiro. Eu queria era devolver para a cidade todo o conhecimento que eu gerei e tudo que a cidade, né, me proporcionou, as pessoas que cederam o tempo para me contar da história de vida delas, porque essa história do carnaval era formada por foliões, às vezes, que dedicavam o ano inteiro a trabalhar nas escolas de samba da cidade, que foram extintas, né? Então, eu senti a necessidade de valorizar aquilo, de devolver para a cidade e para deixar um marco. Porque, por exemplo, no mestrado, eu estudei no sentido de por que aquela história não estava sendo valorizada. Aí eu pensei, bom, se depois que o livro for publicado,
se ninguém ainda assim quiser valorizar, pelo menos eu, enquanto saladarense, jornalista da cidade, eu fiz a minha parte. Então, eu publiquei, né, uma editora sob demanda. Foi um lançamento que, de certa forma, a gente fala que é por editora, mas, de certa forma, eu considero que eu sou uma editora independente. Porque esse tipo de editora, quando você paga para ser publicado, o suporte que eles te dão é só até a publicação do livro. Depois, tchau. Porque eles vivem disso, eles têm que captar outros autores para continuar existindo. Então, assim, eu tive sorte, assim, eu tive um apoio muito grande da emissora do trabalho, a Independente do Vale, que é afiliada ao grupo, divulgou muito, tanto antes quanto depois do lançamento do livro, até por ser parte da história da cidade, né? Também, não só por eu ser prato da casa, por assim dizer, por ser parte da equipe, mas divulgaram muito, foi muito, muito legal. Então foi um lançamento, assim, sensacional, não tem nada a falar do lançamento, da minha experiência como lançando o primeiro livro, eu vou mostrar novamente, que é o livro de reportagem, que conta a história do carnaval da minha cidade, vocês não estão vendo. E essa foi a minha primeira experiência, assim, de entrada oficial no mundo literário. Eu escrevia na adolescência, eu era jornalista, estava aqui com a cara na TV dia a dia, mas a linguagem do livro é completamente diferente, desde um livro de reportagem, né, que está ali para o profissionalismo, histórico, é uma linguagem diferenciada, não é aquela mesma linguagem que eu uso no dia a dia para tentar captar o leitor e ser no site. E é interessante porque quando eu escrevi a primeira versão desse no TCC, eu era, né, muito jovem, eu tinha 21 anos, a forma de encarar a vida ainda era muito lúdica, então o texto ele era carregado demais da emoção. Eu acho que esse texto ele ficou guardado na gaveta, por mais que, né, ele tenha sido sem conhecer o trabalho, ainda assim eu acho que teve também o seu conflito, porque eu pude contar com um pouco mais de maturidade, reler o que eu escrevi. Em alguns lugares eu falo, ó, maluco, que juízo de valor é esse? Como que eu escrevo isso? Mas é porque estava imersa demais, né, naquela pesquisa enquanto estudante. E aí, já com a maturidade melhor, eu acho que eu consegui afinar o meu texto, a apuração, até porque no mestrado eu cheguei ao ponto um pouco diferente do que eu havia chegado também no preceito. Foi importante. Mas aí essa foi a primeira experiência que eu tive enquanto professora, foi a publicação de um livro não ficção, num contexto regional. Então, assim, o nicho de pessoas que possam vir a ter interesse, que têm interesse assim, é algo muito restrito. Eu divulgo aqui na cidade, em eventos literários, em eventos culturais, mas eu não tenho a pretensão de querer ser lido para a cidade inteira. Eu tenho essa consciência. Mas aí, participando de um evento literário aqui na cidade, a Festa Literária de Santo Valadares, a FIGV, eu estava conversando com outros autores independentes, também aqui da cidade, e aí juntou eu e mais duas, hoje são amigas, mas na época a gente estava se conhecendo e a gente começou a tocar. Festa literária, evento literário que já foi, o autor fica muito tempo lá parado, até que às vezes tem fluxo, tem hora que chega muita gente, tem hora que o povo dá uma sumida. Nesse momento, quando não tinha ninguém, a gente estava lá na mesa, tocando, e a gente começou a contar umas histórias, uns causos amorosos nossos. E aí depois uma dessas autoras, a Lívia, falou assim, gente, os casos de vocês são muito engraçados. E ela tinha também alguns casos, porque a gente tinha que reunir essas histórias num livro. Só que a gente também não queria ficar presa à questão de relatar apenas o que a gente tivesse vivido. A gente decidiu misturar um pouquinho aí o que era verdade, o que era ficção. Nós criamos personagens que meio que são alter egos, cada uma de nós. A minha personagem é uma jornalista, a personagem da outra é uma contabilista, ela também é uma contabilista, a terceira é uma psicóloga. Misturou alter egos e foi mesclando entre situações que a gente já tinha e outras. A gente foi inventando que a gente não conta para ninguém.
o que é verdade e o que é ficção no livro. Fica aí, jogamos para os leitores. E aí foi esse segundo livro que foi lançado em agosto do ano passado, Solteiras aos 30, que é escrito, né, em coautoria por mim, Ana Paula Cândido e Lígia Dantas. A Ana Paula Cândido aqui também do Valadares, e a Lígia mora aqui, mas ela é natural de Juiz de Fora. E aí foi uma experiência completamente diferente do livro de reportagem. Porque quando você está retratando, né, por mais que não, quando você escreve não ficção, você tem a liberdade da linguagem, mas você não tem a liberdade de inventar nada. Se você se propõe a fazer não ficção, você tem que se ater aos passos que você precisou. Então, aqui, nessa segunda experiência, nos Solteiros ao 30, foi muito engraçado, porque foi muito diferente. Apesar que, às vezes, a gente começava, né, por um fio que tivesse acontecido com a realidade, mas aí a gente ia dando asas na imaginação, e fomos escrevendo, e fomos escrevendo. Foi quase um momento de terapia coletiva, porque cada semana, no início, a gente escrevia um conto, reunia as três, cada uma lia para as outras, que davam pitacos, que davam sugestões, tanto no texto quanto na história. Por que você não faz isso? Por que você não inventa isso? E a gente foi, inclusive, ressignificando muitas coisas do nosso passado, libertando de algumas amarras e tretas que a gente passou no passado. Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque aqui a gente tinha a liberdade da linguagem e também de poder criar o que quisesse. E aí, novamente, foi uma publicação independente, né? Porque eu considero que a primeira também é independente, as outras duas editoras, tanto a Linda. E a gente foi fazer todo o processo. Porque no primeiro livro, a editora fez a diagramação, a editora fez a revisão, fez a capa, fez tudo. Eu ia travou aprovando. Aqui a live ou Travou? Pessoal que está assistindo, vocês estão assistindo, o áudio não tá saindo ouvindo aqui. direitinho? Aqui para mim continuou, eu te vi o tempo inteiro, tudo certinho. Você tá me ouvindo? Escutar? Eu tô ao vivo ainda? Eu tô te ouvindo. Eu estou. É que o teu não tá saindo. Sério? Qualquer coisa a gente pode entrar e sair de novo. Ou sair e entrar de novo. Pode ser? Eu vou fechar a live, aí eu vou retornar de novo, porque acho que deu um problema aqui na conexão. Pera aí, pessoal. Fiquem de olho aí que nós vamos entrar de novo. O pessoal tá falando que tá tudo certo. Tá tudo certo. Lê. Lê aqui. Cadê, pessoal? Vou adicionar a Zana novamente, é porque não estava escutando, não estava voltando o som dela. Aguardando a Zana entrar aqui, eu já chamei. Manda de novo, Zana, a solicitação, que aqui não chegou.
Tá me ouvindo agora? Agora tá saindo áudio. Travou Bacana. aqui do nada e o áudio travou e não tá saindo mais nada. Mas agora eu tô escutando. Então tá, mas tava dando pra ler? Porque o pessoal tava falando que o pessoal tava ouvindo. Eu acho que a O sua pessoal tava ouvindo. conexão Foi tava. a minha travou aí, só eu que não escutava, mas eu tava vendo todo mundo se mexendo aqui, mas vamos dar seguimento. A gente tava no. Deu certo. Aí eu tava falando da diferença da publicação entre, né, um livro reportagem de não ficção e a publicação de um livro ficcional. Ambos foram independentes, mas no primeiro eu só atuei depois do lançamento para frente. Eu não tinha participado da elaboração. Assim, a editora fez a revisão, a diagramação, a capa. Eu fui dando, né, as sugestões da forma que eu queria, Sim. mas tinha uma pessoa para fazer a arte. Já nessa daqui, no Solteiras aos 30, a gente que correu atrás de fazer orçamento com revisor, com diagramação, com capista, pensar na divulgação do livro, nas vendas, participação de eventos, tudo. Então, assim, eu comecei a entender melhor como funciona o mercado literário, até conhecer mais pessoas a partir dessa publicação de ficção, que é o Solteiras aos 30. E aí, nesse momento, a gente tinha planos, vários planos para 2020. A gente queria fazer lançamento em outras cidades. A gente chegou a fazer em Governador Valadares e em Timóteo, que também é no leste de Minas, no Vale do Aço. E a gente queria fazer em outras cidades relativamente próximas, mas aí veio a pandemia e jogou um balde de água em vários planos, tanto coletivos nossos, né? Meu, da Ana Paula e da Lígia, como também projetos pessoais. Ficou tudo assim, em atos, paralisado, esperando um momento que seja mais favorável. Até porque essa pandemia atuou muito na saúde mental nossa, né? Tinha dia que a gente não queria nem ouvir falar de livro, de nada. Mas, graças a Deus, essa fase já deu uma melhorada. E o interessante é que tanto o primeiro livro, tipo assim, o primeiro livro são fatos, né? Trabalha com a realidade. Agora, o segundo, apesar dele ter partes fictícias, ele também foi baseado em fatos, né? Que são a vida de vocês. Foram quantas pessoas mesmo? 4? 3. Ana 3, Paula, né? a Lígia Dantas e eu. E muitas vezes, assim, como a gente fez esse processo de escrever cada conto, chegar e ler, hoje, quando você pega o livro finalizado, existe um fio de uma história correndo, alternando entre as 3 personagens. E elas vão coincidir lá no final do livro. Mas quando a gente começou, a gente não tinha a menor ideia. A gente foi escrever sobre o que a gente quisesse. Então, acabou que quando chegou num determinado processo, que a gente começou a ver que a gente tinha uma história que podia ir entrelaçando, a gente teve que voltar e revisar os contos e alterar alguma coisa. Tinha que alterar a cidade ou idade, alguma coisa. Porque são detalhes, né? Que às vezes você descreve e às vezes são detalhes muito simples. Por exemplo, no primeiro conto, que é o da Ana Paula, chama Eu Sou o Sol. Em algum momento ela fala assim, detesto chá. Aí no outro conto mais à frente, fugiu o nome. É tipo paixão platônica, mas não é paixão. Amante intelectual. No conto Amante Intelectual, a paixão platônica dela, tinha uma hora que eu ofereci um chá e ela aceitava. Na hora que a gente foi revisar, ela falou assim, eu não posso aceitar. Ele tem que me oferecer um café, eu não tomo chá. E aí eram detalhes assim muito pequenos que a gente teve que voltar e costurar. Então começou a partir de uma base de fatos reais, mas foi muito além. A gente realmente não ficou nem um pouco presa a isso mesmo. Foi só o ponto de partida. Ah, compreendi. Agora, você também faz parte você é membro, né, da Academia Valadarense de Letras, né? Você sendo uma pessoa que isso é uma pergunta que eu quero tirar uma dúvida. Você, como você disse, né, desde pequeno já começava a ler, tinha um interesse pela leitura, acabava lendo vários livros, etc. Hoje você é uma escritora e também faz parte de uma Academia de Letras. Há uma pauta dentro da academia procurando promover essa cultura da leitura na região?
Ou Sim, são outros objetivos? A Academia Valadarense de Letras já promoveu diversos concursos de redação voltados principalmente, né, infanto juvenil, para adolescentes, para estudantes na cidade. A Academia Valadarense de Letras tem uma parceria aqui com o Estado para remissão de pena dos detentos ou de adolescentes que são internos em socioeducativos. Tem essa questão, né? Que a cada livro lido pode ir depois descontando nos dias de pena que essa pessoa vai cumprir ali internado. E é a Academia Valadarense de Letras que faz revisão, porque as pessoas, né, não é só ir falar que leu, ele tem que fazer um texto contando um pouco da história. E aí a Academia Valadarense de Letras vai olhar esse texto para ver se a pessoa realmente leu, o que não é aquela obrigação, né, de ortografia, de gramática, é ver se a pessoa fruiu a obra, compreendeu aquilo que estava Compreendeu. lendo. Exatamente, porque senão simplesmente vai repetir ali a sinopse e tal, e vai receber um benefício sem ter efetivamente cumprido, né, aquilo que se exige, que é a leitura do livro, a ressocialização. Eu entrei no final do ano passado, então nesse ano a gente não pôde desenvolver muito essas questões de promover mais eventos, de estar junto à comunidade devido à pandemia. As nossas reuniões têm sido todas online, mas elas são online abertas ao público, a gente divulga e quem tem interesse pode vir participar, mas assim, existem planos de voltar a ter uma atuação mais próxima à comunidade, né? Ou no ano que vem. Agora a gente está aprendendo, mesmo que a pandemia, não pode falar que a pandemia acabou de forma alguma, inclusive governamental a nossa, mas a gente está aprendendo a conviver com essa pandemia que nos circunda. Porque no início, todo mundo foi pego de surpresa. A gente, Sim. muito medo de sair de casa. Hoje eu não tenho medo de sair de casa para ir no supermercado, para ir numa farmácia e voltar. Tinha dia que no início eu saía e pensava assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Hoje eu já sei os cuidados que tem que tomar. Então a gente vai se adaptando, tentando levar essa questão do incentivo à leitura, incluindo os projetos que a gente tem conversado internamente, não tem assim batido martelo, porque até as conversas atualmente são todas Minha pelo nossa, WhatsApp. parou de novo aqui o áudio. Será possível? Pessoal que está assistindo, Pera vocês estão aí. ouvindo? Ou estão ouvindo o Lucas? Como que tá? Eu não tô acreditando como. Pera aí. Ahn, E aí, tá me a gente ouvindo? pode fazer aquele processo de novo, de você sair e entrar novamente? Pra tentar recapturar o áudio? Pessoal que está assistindo, vocês estão vendo? Podemos. Olha lá, o pessoal está assistindo. Lê aqui, lê. É porque eu acho que é a minha conexão que tá horrível a internet aqui. Tá, esses dias tá muito pesado. Ignorem a letra. Não sei se dá para ler porque é de lápis. Tá normal. Normal. Tá ao contrário? É porque no caso não tá saindo só pra mim, porque aqui a live ela travou, aí voltou e voltou sem o som. É porque a conexão aqui ela tá horrível esses dias. Mas as Aí. pessoas estão ouvindo, tá normal. Mas a culpa é da Oi, só pra deixar claro. Então você pode sair e entrar novamente? Fazer Posso. aquele processo? Tá, então só um instante. Zana, eu vou lhe convidar aqui, é só aceitar o convite, tá? Pessoal, perdoe-me, tá bom? Mas a conexão aqui tá muito ruim esses dias. Na capital também, em alguns bairros em Rio Branco também tá um pouco difícil a conexão, né? Mas tem disso, né? Projetos de extensão tem sempre isso. Na teoria é tudo maravilhoso, né? Mas quando a gente vai pra prática, a gente acaba tendo alguns contratempos, né?
E aí eu peço a compreensão de vocês e peço desculpas também por isso. Eu convidei a Zana aqui, esperar ela aceitar a solicitação para a gente continuar a entrevista e encaminhar para o último tópico. Agora tá saindo. Mas só para constar, o pessoal estava escrevendo que eles estavam ouvindo. Então, se por Sim, acaso, sim. né, igual você falou que está indo por último tópico, se você parar de ouvir, dá uma lidinha, porque às vezes o pessoal está ouvindo e aí a gente já consegue continuar. Mas podemos. Tá ok. Então, voltando a falar aqui sobre a Academia de Letras, aí eu queria te fazer uma pergunta também. Você consegue resumir em palavras o quão importante foi a leitura para a sua vida, no que ela reflete hoje? Olha, no meu caso especificamente, eu acho que eu já era leitora antes mesmo de aprender a ler. É quem eu sou, porque eu sempre fui leitora. Eu não lembro de mim mesma enquanto pessoa numa época que eu não escrevesse. Eu acho que a minha memória mais antiga, eu acho que eu estava no prézinho, no pré-primário, eu fazendo uma redação e apresentando a professora, e a professora falando que estava muito bom. Então, no meu caso, como eu sempre gostei de escrever, naturalmente eu também gostava muito de ler, porque era uma forma de pensar novas histórias, e escrever era uma coisa que se retroalimentava. Então, é algo que sempre fui eu. Mas eu acredito que muitas pessoas que dizem não gostar de ler, talvez elas não foram apresentadas aos livros que gerem interesse para elas. Essa questão da obrigatoriedade de ler durante o ensino fundamental e o ensino médio são, às vezes, obras clássicas que não necessariamente vão ser de gosto universal. Eu, por exemplo, eu amo ler obras clássicas, mesmo aquelas que às vezes no fim eu vou falar assim, que livro horrível. Às vezes tem livro que você pega e você detesta. E eu sou meio teimosa, não gosto de largar a leitura não. É muito raro, mesmo um livro que eu não gosto, é muito raro eu não ler até o fim. Mesmo que seja, como se diz, na base do ódio. Mas eu gosto de conhecer, porque existe um contexto histórico atrás daquilo, e eu amo história. Existem costumes que às vezes vão estar impregnados nos gestos, nas conversas dos personagens, no modo de escrever. Então, eu particularmente gosto, mas eu sei que muita gente não gosta de ler obras clássicas. Então, talvez essa questão da obrigatoriedade, ela tinha que talvez manter a necessidade dos alunos, das pessoas lerem, mas dar mais liberdade, dar opções para ler gêneros diferentes. Ana Paula Cândido, por exemplo, uma das coautoras, né, aqui do livro. Ana Paula Cândido adora livros de desenvolvimento pessoal, né, que são popularmente conhecidos como autoajuda. Ela gosta principalmente que são focados na carreira, mas ela lê outras coisas e ela gosta muito de várias. Agora, se você força uma pessoa que talvez só goste de ler ficção científica, só goste de ler fantasia, e essa pessoa vai ter que ler o Machado de Assis, que faz críticas sociais, de um contexto de uma época do século XIX, não vai bater e você vai criar um desagrado, um ranço, né? Na linguagem popular de hoje, você vai criar um ranço naquela pessoa do hábito da leitura, sendo que às vezes é a questão do gênero. Então, Sim. eu particularmente, eu não sou nada assim elitista, porque eu acho que tem um conceito muito elitista de falar assim, tal coisa não é literatura. Eu não aceito esse argumento. Para mim, tudo é literatura. Olha só, foi ano passado, eu tô meio perdida nos anos, na contagem do tempo, que os anos eles vão se atropelando, mas o Bob Dylan foi contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura. Como que você vai falar que as letras dele não são literatura, sendo que ele foi contemplado, né, o maior prêmio mundial em relação a isso? Então, eu acho que as pessoas têm que ser estimuladas, sim, incentivadas desde a infância, mas se não for na infância, qualquer época é época para começar a ler, ainda mais agora que a gente passa tanto tempo em casa, mas tem que quebrar aquele mito que existem obras que são obrigatórias de ler. Não, gente.
Tempo nosso hoje em dia é muito caro. Vamos ler cada um o que quiser. Você quer ler um romance Água com Açúcar? Você quer ler um livro pote com cena erótica? Você quer ler desenvolvimento pessoal, ficção científica, fantasia, drama, não ficção? Eu acho que eu gosto de ler tudo e incentivo que as pessoas leiam o que elas gostar mesmo. Faz bem para a alma, faz bem para o vocabulário, faz bem para a pessoa ter o que conversar com a familiares, com os amigos. Eu só vejo coisas positivas na leitura. O que não é positivo é o hábito de querer obrigar alguém a ter que consumir algo que não combina com ele. Não, realmente. Eu, como futuro professor de português, né, acabo refletindo muito nessa questão. Vou ter que indicar livros e falar, vocês têm que ler esses livros, né? Mas por quê? Por que que tem que ler, né? Na primeira live a gente conversou com o professor Roberto Santos, a gente tocou exatamente nesse assunto. E eu falei que seria muito mais interessante se, por exemplo, vamos trabalhar com livros clássicos da literatura brasileira. Beleza. Tá. Mas eu preciso trabalhar aquela leitura maçante, aquela leitura pesada para o aluno, porque os livros da época têm uma linguagem totalmente diferente da nossa. Tem figuras de linguagem bem distintas da nossa, né? E eu sou a favor de, por exemplo, hoje em dia existem muitas HQs brasileiras que são adaptações dessas obras. Acredito eu que seria muito mais convidativo atrativo, né, para um aluno ler aquela obra, talvez se interesse muito mais, e aí o professor fala, olha, dentro dessa obra aqui, que você acabou de ler, essa HQ, por exemplo, a HQ da senhora, você pode ler a obra completa que tem muito mais elementos. Né? Eu sou totalmente a favor de uma leitura adaptada, uma leitura muito mais conciliadora com o prazer da leitura que a pessoa vai ter. Eu concordo. Só fazendo uma ressalva, né, que enquanto estudante de letras, aí eu já vou ponderar no sentido que muitas vezes vai ter que conhecer algumas obras, Sim, mas eu acho que às vezes tem que inverter também. Por que não começar no início da faculdade, nos primeiros períodos, estimulando, por exemplo, essas obras em quadrinhos, e ao longo do curso, aí sim, quando o aluno já tiver um pouco mais de maturidade, já entender um pouco mais daquele conhecimento, daquela área que ele está se inserindo, aí passando outras lições. Inclusive, é um exercício muito legal, por exemplo, de comparar a adaptação da linguagem de uma obra sim, moderna, por exemplo, de quadrinhos, que é da Senhora do José de Alencar, para o texto mesmo do José de Alencar, escrito no século XIX. Mas isso é totalmente do trabalho acadêmico. Eu acho que a academia ela tem que ir desconstruindo, e isso vale para várias áreas, inclusive da história, desconstruir aquilo que é contemporâneo, que não fosse de qualidade, não fosse digno de ser estudado na universidade. Eu acredito que a experiência de quadrinhos clássicos é absolutamente válida. Eu, por exemplo, adoraria ler, adoraria presenciar minha. exatamente. Agora vamos encaminhar para o último tópico aqui. A conversa está muito bacana, vamos entrar aqui falar um pouco mais sobre o seu futuro. O que você pretende no ramo literário aqui daqui para uns anos, 2, 3 anos, 4, 10? O que você imagina partindo de todas as suas arrecadações, né, para o ramo literário até hoje? Bom, desde que eu publiquei o Lantejoulas ao Vento, a cada vez mais eu gosto mais da área literária. Continuo gostando do jornalismo, claro, mas assim, é como se tivesse uma cordinha me puxando para o outro lado também. Eu Só que existe essa questão, né, de remuneração, que no jornalismo, apesar de ser mais enquadrado, você consegue ter uma renda mais fixa, você consegue prever o que você vai Uhum. fazer. E no meio cultural, isso não é exclusivo do ramo literário, a gente vê agora com essa pandemia, diversos artistas da cultura têm passado dificuldade justamente devido à dificuldade de gerar renda com um trabalho que não é fixo, que é de tempos em tempos, que é esporádico. Então, eu ainda pretendo conciliar, mas
O que eu já pretendi estar fazendo de forma mais intensa, mas que eu já tenho feito, né, caminhando lentamente, é trabalhar como biógrafa, porque eu tenho mestrado em História, eu sou jornalista, eu já tenho 2 obras publicadas, eu já fiz algumas biografias de casais, contando mesmo, entrevistei, escrevi, fiz o livro, paguei diagramador, fiz o livro. Eles receberam como presente de casamento. Eu tenho um projeto intitulado Amor Biografias, inclusive fica aqui, quem quiser conhecer. O Instagram está um pouco parado, porque esse ano a pandemia, você sabe como que é, deu uma Sim. baqueada, mas o Instagram é @amorbiografias. E aí, essa é a forma como eu pretendo conciliar todas as paixões com a necessidade de ter renda, com a necessidade de viver escrevendo e juntando, né? A vontade de escrever constantemente com também pagar as contas. E além disso, eu tenho várias ideias. Só que assim, o problema das ideias é que ela vem num minuto, aí depois vem outro dia vem outra, e você pensa, nossa, isso é legal também. E não sei o que também. Então, assim, muitas vezes eu vou anotando num bloquinho, porque nesse ano eu já me dei passe para não ser produtiva literariamente, ter uma ansiedade profissional de leitor. Então, é que eu tenho muita vontade de óbvio, eu tenho que eu tenho a questão é de olha, tempo, tempo mais fazendo um planejamento, porque muitas vezes o jornalismo ele ocupa todo o espaço para meu tempo entre para lugares muita coisa. Inclusive, na hora que você for quadrinho, eu fico pensando que não poderia conectar bem de quadrinho. Mas eu acho que a experiência muito bacana. Então é isso aí, a galera aqui tá vendo no chat dizendo que quer muitas novas obras suas aí futuramente. Aqui a Fabiana mandou uma pergunta, acho que cabe a nós responder a pergunta antes de fechar, né? O que você acha do fim da obrigatoriedade de livros de literatura no ensino médio? Parece que foram tiradas as obras clássicas e não foi posto nada no lugar. Percebo que os adolescentes escrevem cada dia pior, vocabulário pobre. Sim, é o que eu comentei, né? Eu acredito que tem que ler, mas tem Sim, que ir dosando e dando opções, não apenas uma opção. Mas eu, particularmente, né, como eu já mencionei que eu gosto dos clássicos, eu acho que em algum momento, por exemplo, essa sugestão que você deu de quadrinhos, de alguma forma eu acho que os clássicos têm que ser apresentados, porque eles transmitem valores de uma sociedade que veio antes da gente. A gente não chegou aqui por acaso. Então, sim, é interessante essa compreensão de que tudo é um caminhar histórico, inclusive a literatura, mas a literatura ela traz consigo costumes, modos de conversar. Eu lembro que quando eu lia José de Alencar, eu não entendia o que eles chamavam de toalete, eu ficava assim, que toalete? Era uma coisa assim, mas não tinha um contexto. O professor fica no contexto histórico daquela época. Então, mas aí, em contrapartida, o jornalista está acostumado, né? Eu lembro quando eu fui fazer vestibular e a UFMG, entre as obras que eram exibidas, saiu o Grande Sertão Veredas, que eu acho que alguém até mencionou. E eu lembro da minha professora do cursinho comentando que quando anunciaram o Grande Sertão Veredas, os professores do cursinho, de Belo Horizonte, premiaram, foi uma obra muito pesada, então, e aí a presidente da UFMG falou assim, estão dando a última chance para muitos desses alunos lerem uma obra completa. Aí eu pego uma frase dessa e ela me divide. Sabe, eu penso assim, se não fosse aquele vestido, será que eu teria sido e eu acho óbvio, cara,
escola, mas pelo tamanho do livro, não precisa um monólogo, professor sertanejo, ninguém falar, que vai fazendo questões, então eu acho que tem que ser obrigatório que a leitura, por exemplo, claro, eu trago à tona também outro momento na minha época de vestibular, professora de português, a minha professora de literatura, ela perguntou alguma coisa, consegue? Na lá, eu falei, que eu escrevi, eu não vou falar, mas eu vou lembrar. Aí, ela falou, por quê? Porque quando eu leio, tá assim. Aí ela olhou. Eu não sabia gramaticalmente explicar que a regra era aquela que eu escrevi. Mas a minha, eu fiquei. É isso mesmo. Até eu saber escrever. Porque cada um mesmo naquelas aulas que eu vou fazer. Por exemplo, tem muita gente que não consegue. Gente, vocabulário para mim não é o que é tal coisa. Você quer viver para aprender de uma forma muito mais, entender? Só aquela regrinha. O eu acho tem que ser obrigatório de alunos que leiam, mas tem que ser dado também opções. Você não pode passar como se todo mundo tivesse o mesmo gosto, todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Claro que, como se for pessoa que ensino médio, você dá 3 opções de livro. Vocês podem ler esse livro desse gênero, outro de outro gênero, o terceiro. Não quer dizer que as pessoas que escolheram ler o livro não vão ter nenhuma noção do que é isso. Para isso que a gente vamos fazer seminário muitas vezes é seminário. Não, pode fazer amarrando, contextualizando aquela obra, mas é importante conhecer. Se não fosse a obrigação de 2004, talvez eu conhecesse e recomendo que quem quiser ler, espera passar da página 100, que é a hora que a leitura começa a fluir mesmo, eu estou querendo que comece é lá para a página 100, que a guerra é sensacional, eu acho. Então é isso aí, na obrigatoriedade, além de ter um ponto negativo, tem muitos positivos também, e realmente é assim que tem funcionado, né? Foi criado muitas estruturas ao redor do nosso sistema educacional que são alimentadas por essas obrigatoriedades. A gente discute, a gente discorda um pouco, a gente quer criticar, a gente quer melhorar, mas de certa forma, se a gente mudar um ponto, os outros pontos ficam em defasagem. Mas, se Deus permitir, daqui para frente, daqui a alguns anos, sei lá, daqui a muitos anos, talvez a gente consiga, né? Até porque quando a gente fala em obras que são obrigatórias no ensino, né? No ensino básico, a gente está falando de obras que foram escritas há quase 100 anos ou até mais de 100 anos atrás, né? Se, por exemplo, não houver uma tradução um pouco mais moderna, a gente acaba confundindo a cabeça do aluno que ele, por si, também não tem um vocabulário tão evoluído. Entende? Então, pensar também até nessas porque questões. Muitas dessas palavras, às vezes, já caíram em desuso. Muitas delas, né? A gente também, por exemplo, quando a gente vai nas conjugações verbais, né? A gente não usa mais voz, por exemplo. Mas está lá, e a gente precisa usar, né? Então, muitos textos têm uma linguagem, uma figura de linguagem muito antiga, certo? É importante conhecer, obviamente, porque aquilo demarca um momento histórico do mundo e até mesmo no nosso país, né? Então, a gente consegue tirar muitas referências através dessas figuras de linguagem, mas a gente também precisa trabalhar o vocabulário quanto agora com o aluno e apresentar de forma um pouco mais acessível, mostrando para eles, olha, vocês podem ler assim e podem ler assim também.
é a mesma obra, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. A diferença é que aqui você tem uma linguagem de tempos atrás, né, que é uma forma de estudo, talvez até mesmo se nós conseguíssemos compartilhar com os alunos obras clássicas como materiais de estudo, objetos de estudo temporal, fosse um pouco mais interessante, né? Aluno, você tem que ler porque você tem que ler. O aluno fica, pô, mas eu não quero ler. E aí? Eu não posso fazer nada, tem não a tenho que questão ler. também das escolas, ou talvez até academias do ensino médio, principalmente, são só aquelas que foram escritas sem atrás. Gente, vamos pegar também obras escritas na década de 50, 60, vamos pegar obra contemporânea, tantos autores se destacando, o movimento negro, obras maravilhosas. Nesse momento, eu feito de novo, a indicação de uma amiga minha, e aí não sei porque ele é um cara desse tamanho. Mas a Conceição, ela tem muitos livros, poemas, ela é maravilhosa. Eu li aí também na Alfa, a mesma amiga me indicou, que é a Teresa Morim, que ela está fazendo doutorado em letras também, que ela traz aí O Crime do Cais Valongo, que é um livro policial e um romance histórico ao mesmo tempo. É sensacional, gente. Vamos colocar os alunos de hoje em dia para ler isso, para estudar o contexto histórico até com obras contemporâneas. Assim, tem que ser obrigatório, mas tem que também adequar a realidade atual. Exatamente. Então é isso, pessoal. Detesto cortar aqui nossa conversa, mas daqui a pouco o Instagram corta, porque vai dar 1 hora já de entrevista. Agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado com a gente nessa segunda-feira. Acredito que foi muito enriquecedor, né? Todas as nossas lives têm enriquecido muito todos aqueles que nos assistem. Então eu convido você que não nos acompanha a nos acompanhar. Siga a nossa página aqui do Artcult, assista nossas lives, né? Essa aqui é a quinta, então tem mais outras 4 aí para vocês assistirem. Vão ter mais 5 até o final deste ano. Olhe os nossos projetos, acesse o nosso site, dê uma olhada, tem muita coisa bacana lá, tá bom? E aí eu quero agradecer imensamente todos vocês que participaram, que estão nos assistindo ao vivo ou que estão assistindo no IGTV. E agradecer novamente a participação da Zana, dar boa noite para todos vocês e deixar aí a última palavra com a nossa escritora da noite, os agradecimentos. Gente, pessoal, quem não entrou, né, desde o primeiro momento com a gente aqui nessa live, eu queria só novamente apresentar os meus livros, que é Tijolos ao Vento, Auge do Carnaval de Governador Valadares. É um livro de não ficção, livro reportagem conta do antigo Carnaval da cidade. E também o livro Solteiras aos 30, que é um livro de ficção, chamado Gênero Ticlite. Ele é muito gostoso. Eu sou suspeita para falar, mas é um livro sensacional. E eu queria agradecer imensamente a você pelo convite, a Biana também, a Universidade Federal do Acre, e parabenizar de eu acho que essa forma, né, de é uma coisa sensacional. Desde que venham muitas mais lives, muitos outros projetos. Parabéns. Isso aí, muito obrigado, viu? Boa noite a todos e nos acompanhem, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.